Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Estamos iniciando o módulo 2 da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias, e nesse módulo a gente vai tratar sobre letramento digital, educação midiática e educomunicação. E essa é a videoaula da unidade 1, onde vamos conversar sobre letramento digital. Durante todo o módulo 1, a gente teve a oportunidade de conhecer os conceitos de cultura digital, de cibercultura, de ciberespaço e de como as tecnologias digitais têm transformado as formas de ensinar e de aprender. E no meio dessas transformações, a gente tem novas responsabilidades e novas estratégias de trabalho para que a gente possa cada dia mais ajudar as crianças e os jovens a entenderem esse universo de informações que estão disponíveis principalmente na internet. E na unidade 1, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conceito que vai nos dar subsídios como professores para ajudar as crianças e os jovens à participação social, ao exercício dessa cidadania do mundo digital. E a gente vai começar com a pergunta: será que os professores e professoras sabem utilizar tecnologias na prática pedagógica? Que habilidades são essas para entender todo esse universo da tecnologia? A gente já conversou um pouquinho sobre isso no final do módulo 1, mas algo que a gente não abordou lá foi essa segunda pergunta aqui. Será que os estudantes sabem utilizar tecnologias digitais a favor da aprendizagem? Você já parou para pensar sobre isso? A gente tem duas dimensões hoje que são bem marcantes quando a gente analisa as pesquisas na área de tecnologias digitais e formação de professores. Nós temos um uso social muito intenso e bastante marcado por todos os grupos. E isso se dá pelo aumento do acesso das pessoas à internet e aos dispositivos de tecnologia. Mas quando a gente vai para a dimensão do uso pedagógico, a gente vê essa quantidade cair bastante, porque há uma falsa ideia de que os jovens e as crianças já sabem usar tecnologias. E quando a gente olha para esses tipos de uso, a gente percebe que poucas crianças e jovens e até adultos conseguem dimensionar esse uso pedagógico das tecnologias digitais, ou seja, de conseguir perceber qual o potencial que as tecnologias, que as mídias têm para a aprendizagem. Mas para a gente chegar efetivamente nesse uso, a gente precisa de algumas habilidades, de alguns conhecimentos, de algumas ferramentas para entender todo esse contexto, para interpretar tudo isso e para saber utilizar isso de forma crítica e de forma criativa. E aí que entra o letramento digital. Nessa videoaula, a gente vai abordar rapidamente alguns conceitos que foram trazidos pelas duas autoras de referência dessa unidade, que é a Maria Tereza Freitas e a Magda Soares. A Maria Tereza Freitas elaborou um texto onde ela trouxe vários conceitos de diversos outros autores sobre letramento digital. E ela traz aqui um documento chamado Digital Transformation, no qual o letramento digital é definido como usar a tecnologia digital, as ferramentas de comunicação e redes para acessar, integrar, gerenciar, avaliar e criar informação para funcionar em uma sociedade de conhecimento. Ou seja, são habilidades necessárias para a gente poder utilizar toda essa informação existente na internet para a construção do nosso conhecimento. Depois nós temos um outro conceito elaborado pela Association of College e Research Libraries, que define letramento digital como uma série de habilidades que requer dos indivíduos reconhecer quando a informação faz-se necessária e ter a habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação necessária. Percebam que aqui nós temos outras habilidades, né? De pesquisa, de avaliação e de uso dessas informações.
E olha só o que a Maria Tereza Freitas diz sobre ser letrado digital. Ela diz o seguinte, que ser letrado digital inclui, além do conhecimento funcional sobre o uso da tecnologia, possibilitada pelo computador, um conhecimento crítico desse uso. Assim, tornar-se digitalmente letrado significa aprender um novo tipo de discurso, e por vezes assemelha-se até a aprender uma outra língua. Eu acho muito interessante essa citação da Maria Tereza, porque ela traduz realmente o que a gente percebe no ensino superior quando a gente vai trabalhar com tecnologias digitais. Muitos estudantes adultos nos cursos de formação inicial de professores têm muitas dificuldades básicas que dizem respeito sobre esse conhecimento funcional da tecnologia. Por exemplo, como ligar um computador, como usar o mouse, como acessar um navegador de internet. Todos esses conhecimentos são necessários para a gente poder acessar a informação em diferentes formatos e usar essa informação a favor do nosso aprendizado. E por muitas vezes isso é tão difícil, parece tão complicado que é como aprender uma nova língua. Ou seja, você tem que compreender as informações que estão presentes nesse universo digital, como digitar um endereço de um site na barra de um navegador, como localizar um arquivo salvo numa pasta do computador ou um arquivo que está salvo na nuvem, como acessar um dispositivo como o pendrive que você conectou no seu computador, ou um HD externo, ou um fone de ouvido, como fazer funcionar o seu microfone numa videochamada. São tantas habilidades, tantos detalhes, tantas questões técnicas que estão associadas que muitas vezes são barreiras para a gente conseguir fazer um uso mais efetivo da tecnologia para a aprendizagem. Aqui, um outro possível conceito de letramento digital, como uma complexa série de valores, práticas e habilidades situados social e culturalmente, envolvidos em operar linguisticamente dentro de um contexto de ambientes eletrônicos que incluem leitura, escrita e comunicação. E esses são três pilares fundamentais para a gente entender o que é letramento digital. A gente ler a informação, a gente produzir informações novas e a gente ter a possibilidade de comunicar aquilo que está sendo produzido. Nessa definição, letramento digital refere-se aos contextos social e cultural para o discurso e comunicação, bem como aos produtos e práticas linguísticas e sociais de comunicação, e os modos pelos quais os ambientes de comunicação têm se tornado partes essenciais do nosso entendimento cultural do que significa ser letrado. Então, o letramento digital, ele traz uma nova perspectiva de letramento, para além daquela que conhecemos como letramento associada à questão da alfabetização, mas uma nova língua, uma nova linguagem que precisa ser aprendida para que efetivamente as crianças, os jovens e os adultos possam exercer esse protagonismo, possam exercer a cidadania, possam participar de práticas de leitura e escrita também nesse universo digital, na sociedade da informação. A Maria Tereza também traz outra perspectiva do conceito de letramento digital, elaborado por Gilster, que diz o seguinte: letramento digital é a habilidade de entender e usar informação em formatos múltiplos, de uma vasta gama de fontes, quando esta é apresentada via computadores. Ele enfatiza que as ferramentas disponíveis no meio digital estão relacionadas a aprender como lidar com ideias e não a memorizar comandos. Eu acho essa citação super importante porque ela traz no seu bojo a questão do protagonismo e da autoria, e não da memorização. Então, os processos de ensinar e aprender nessa perspectiva do letramento digital, eles não podem estar baseados na transmissão e recepção de informações, porque o objetivo disso tudo não é a gente memorizar
coisas da internet, porque as informações estão disponíveis, a gente pode acessá-las sempre que a gente precisar. A habilidade que nós precisamos ter é de buscar, de avaliar, de classificar e de olhar para essa informação de forma crítica e fazer uso dessa informação de forma crítica também, de forma que possa possibilitar essa construção do conhecimento. Continuando com a abordagem do Gilster, o autor sugere a proficiência em 4 competências básicas para a aquisição de letramento digital. A primeira e mais essencial seria a avaliação crítica do conteúdo, ou seja, a habilidade de julgar tudo aquilo que a gente encontra na rede. A segunda seria a de ler, usando o modelo não linear ou hipertextual, ou seja, de ler toda a informação que está lá. Além disso, é necessário aprender como associar as informações dessas diferentes fontes, ou seja, a construção de conhecimento mesmo de como funciona a internet. E por último, ele diz que é importante desenvolver habilidades de buscas para lidar com o que ele denomina de biblioteca virtual. A Maria Tereza também traz a perspectiva da Magda Soares, que define letramento digital como certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferentes do estado ou condição do letramento dos que exercem práticas de leitura e escrita no papel. Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças nas formas de interação entre o escritor e o leitor, entre o escritor e o texto, entre o leitor e o texto e até mesmo mais amplamente entre o ser humano e o conhecimento. O que a Magda Soares está colocando nesse texto, em que ela traz uma discussão sobre letramento e letramento digital, é que existe uma mudança muito significativa nessas formas de interação, na forma como a gente lida com essa informação que está na tela e da forma como a gente adquire conhecimento a partir dessa informação que está na tela, a partir dessa interação entre nós, seres humanos, a informação e o conhecimento. Outro autor que é citado no texto da Maria Tereza é o Carlos Busato, também um estudioso dessa área, e ele diz que letramentos digitais, ele coloca no plural, são conjuntos de letramentos. E os letramentos são práticas sociais que se apoiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais, geograficamente, temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente. E aí, depois de trazer todos esses conceitos de diversos autores, a Maria Tereza propõe uma compreensão de letramento digital. E ela diz o seguinte: o letramento digital é como um conjunto de competências necessárias para que um indivíduo entenda e use a informação de maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vindas de variadas fontes e apresentada por meio do computador e internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes partilhados social e culturalmente. Ou seja, o letramento digital é uma prática cultural, é uma prática social, são as novas práticas de leitura, escrita, compartilhamento, comunicação, autoria, que são possíveis através das diversas mídias e através da internet, principalmente. Bom, com todas essas abordagens colocadas aqui, você deve estar pensando, que bacana, isso é importante demais para que nós, professores, futuros professores e professoras, possamos exercer esse trabalho junto com as crianças e os jovens lá na escola. Mas o letramento digital na formação de professores ainda é um ponto que precisa de bastante atenção. Vamos entender por quê? Nesse mesmo texto, a Maria Tereza Freitas traz algumas reflexões sobre essas dificuldades que os professores têm em compreender a importância
de trazer esse trabalho para dentro da formação inicial de professores, de fazer com que os professores em formação tenham essas experiências de aprendizagem contextualizadas que possam dar subsídios ao exercício futuro da prática pedagógica. Ela diz o seguinte: os professores precisam conhecer os gêneros discursivos e as linguagens digitais que são utilizados pelos alunos para integrá-los de forma criativa e construtiva ao cotidiano escolar. Quando digo integrar, é porque o que se quer não é o abandono das práticas já existentes, que são produtivas e necessárias, mas que a elas se acrescente um novo. Precisamos, portanto, de professores e alunos que sejam letrados digitais, isto é, professores e estudantes que se apropriam crítica e criativamente da tecnologia, dando-lhe significados e funções, em vez de consumi-las passivamente. Porque quando nós, professores, nos omitimos desse trabalho, nós estamos deixando espaço para que os estudantes consumam informação, apenas consumam, e não estamos fazendo a mediação necessária para que eles consigam usar essa informação para construir o seu conhecimento. O esperado é que o letramento digital seja compreendido para além de um uso meramente instrumental. Ou seja, não é só aprender a mexer no computador, não é só saber navegar na internet. Tem uma série de elementos que está por trás de tudo isso, que a gente vai aprender nas próximas unidades, que são extremamente importantes, que estejam integradas hoje no dia a dia da escola. A Maria Tereza também traz a citação do Martim Barbeiro, lá de 2006, que vocês já viram lá no módulo sobre cultura digital, quando ele fala dessa transformação dos modos de circulação do saber, que hoje está disperso e fragmentado e circula fora dos lugares sagrados que antes detinham e das figuras sociais que o geriam. Ou seja, a informação e o conhecimento, ela está em todos os lugares, ela não está só no espaço formal de aprendizagem considerado hoje que é a escola. Então, a escola, ela está deixando de ser esse único lugar de legitimação do saber, o que é um grande desafio para todos os sistemas educacionais e para o exercício da nossa prática pedagógica, porque nós precisamos agregar esses saberes dos nossos estudantes, considerar que hoje eles estão sendo formados também por todas essas práticas sociais e culturais que eles têm acesso por meio da internet. E o quanto é importante que o professor, a professora faça essa mediação, traga para a discussão em sala de aula de forma interdisciplinar e transdisciplinar nos conteúdos curriculares, que os estudantes tenham voz e tenham vez, para que tudo que eles já acessam fora do espaço formal de aprendizagem, que é a escola, seja considerado também dentro desse espaço. E olha só o que a Maria Tereza pondera. Diante desse desafio, muitas vezes os docentes adotam uma posição defensiva e às vezes até negativa no que se refere às novas mídias e às tecnologias digitais, como se pudessem deter o seu impacto e afirmar o lugar da escola e o seu como detentores do saber. É preciso que, perante essa nova ordem das coisas, a escola busque e seus profissionais não se afastem, mas busquem compreender o que se passa e se disponham a interagir com as novas possibilidades. Esse é um grande desafio. Não há uma solução fácil para isso. E por isso é tão importante que nesse momento da formação inicial, vocês tenham esse contato com esses conhecimentos, com essas abordagens, com essas possibilidades de trabalho. E aí a Maria Tereza vai finalizando a discussão dela, trazendo uma crítica sobre a forma como os professores são formados a partir de apostilas e de trechos de livros, e que as práticas pedagógicas que os estudantes vivenciam na universidade, nos cursos de formação inicial de professores, não ultrapassam essa questão de transmissão e recepção de informações. E ela traz, para comprovar isso,
dados da pesquisa da Bernadette Gatti e da Elba Barreto, que vocês já conhecem do módulo 1, que eu inclusive deixei as indicações dos livros para a leitura de vocês, e ela finaliza com alguns questionamentos. Com essa formação baseada na transmissão, como atender às demandas da nova sociedade da informação? Como preparar professores para enfrentar o letramento digital de seus futuros estudantes? Como formar professores para um ensino efetivo se o conhecimento é trabalhado nessas instituições à margem das novas possibilidades que o computador e a internet trazem para os seus usuários? E aí eu quero concluir essa videoaula de hoje com essa citação da Magda Soares, que ela diz o seguinte: não é só este novo espaço de escrita que é a tela que gera um novo letramento. Para isso, também contribuem os mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita e da leitura. E ela traz uma citação do Humberto Eco, que diz o seguinte: os eventos de letramento que ocorrem com a intermediação da internet exigem novas práticas e novas habilidades de leitura e escrita. Precisamos de uma nova forma de competência crítica, uma ainda desconhecida arte de seleção e eliminação de informação. Em síntese, uma nova sabedoria. Nós, professores e professoras, precisamos desenvolver essa nova sabedoria, desenvolver novas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que nos deem condições para exercer um trabalho pedagógico contextualizado com a cultura digital. É isso que temos dito e repetido, e cada vez mais ao longo das unidades e módulos dessa disciplina, vocês vão perceber essa necessidade inerente de desenvolverem essas competências desde a formação inicial de professores, para que vocês tenham mínimas condições de chegarem na escola e desenvolverem esse trabalho tão necessário e tão importante para que as crianças, os jovens e os adultos consigam ser cidadãos letrados, que eles tenham acesso à informação, que eles tenham condições de buscar, de avaliar, de analisar e de usar a informação em prol do seu conhecimento. E eu quero finalizar essa videoaula deixando essa indicação de aula de um curso produzido pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Sobral, que traz 2 professores especialistas da área de letramento digital, cultura digital e formação de professores. Essa aula está disponível aqui no slide, que vai ficar na descrição do vídeo. E é super importante que você continue esse aprendizado assistindo essa aula e ouvindo essas novas perspectivas também de outros colegas que podem trazer reflexões importantes para somar aí a construção do seu conhecimento. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. E eu quero agradecer você que ficou firme comigo até aqui e a gente se vê na nossa próxima aula.